O Dia Mundial do AVC, celebrado em 29 de outubro, chama a atenção para uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. O acidente vascular cerebral pode atingir pessoas de todas as idades e, nos últimos anos, tem crescido também entre os mais jovens. Para entender melhor as causas, os sintomas e as formas de prevenção, o Jornal da Grande conversa agora com a cardiologista doutora Suela Delmondes, que explica como reconhecer os sinais do AVC e quais cuidados são fundamentais para proteger o coração e o cérebro. Para começar, conta pra gente o que é exatamente o AVC e por que é considerado uma emergência médica tão grave. É uma alegria poder participar do convite, né, da Grande Serra. Assim, para a gente falar de uma das causas de maior acometimento e mortalidade e sequela, né, da humanidade. Então, que é o acidente vascular cerebral. O AVC é uma interrupção de fluxo, né? As pessoas conhecem também como derrame cerebral. Há uma interrupção na passagem de sangue, né, para o cérebro, e isso causa sequelas, né? A depender da extensão, às vezes a morte, né, do paciente, do indivíduo. Essa interrupção de sangue, do fluxo sanguíneo, ela pode acontecer por trombose, não é? E às vezes ela acontece por embolia, que é um coágulo, por exemplo, que saia do coração e vai para o cérebro, né? Que a gente chama de causa cardioembólica. Então, por exemplo, arritmias, né? O indivíduo pode cursar com alguns tipos de arritmia que causam maior risco de formação de coágulos e esse coágulo ser embolizado, liberado para a corrente sanguínea e parar no cérebro, né? Isso é uma das causas do AVC. A gente tem dois tipos de AVC, AVC isquêmico e AVC hemorrágico, né? O AVC isquêmico, ele responde por em torno de 85% dos casos, então a maioria dos casos é por isquemia, né? Já o AVC hemorrágico se dá pelo sangramento, às vezes por uma ruptura de aneurisma, um pico hipertensivo, e tem uma mortalidade maior, apesar de uma incidência menor, né, em torno de 15% dos casos, mas ele tem uma mortalidade maior. Quando acontece, ele geralmente é mais impactante, né, para a saúde do indivíduo e cursa com mortalidade maior. Doutora, quais são os principais sinais de alerta que indicam que alguém pode estar tendo um AVC? De sintomas, é um paciente que cursa, não é, com queixa de cefaleia, uma dor de cabeça persistente, dificuldade às vezes de fala, né, não compreende bem o que o paciente fala, dificuldade de força, né, perda de força em membros, em mãos, em pernas, né, em braços, paciente que cursa com dificuldade de caminhar, caminhava direito e depois começa a caminhar com dificuldade, um quadro também assim que acontece e que às vezes não é tão claro, mudança de comportamento, né? Então, às vezes a gente tem um paciente que muda o humor, muda o comportamento, não é? Fica um paciente mais agressivo, fica um paciente mais inquieto. Às vezes a gente acha que isso é um quadro de demência, um quadro senil, e na verdade é um quadro de isquemia, um AVC, né? Que dependendo da região do cérebro, cursa com mudança de comportamento. E identificado esses sinais, o que deve ser feito imediatamente nesses casos? São pacientes que deveriam ser levados a uma emergência, não é? Para que a gente consiga avaliar sinais, pressão, frequência cardíaca, né? Registrar um eletro para ver a presença ou não de arritmia, não é? Que é uma causa, é um fator de risco. O principal fator de risco para AVC isquêmico e AVC hemorrágico é hipertensão mal controlada, né? É uma pressão alta mal controlada. Então, é preciso ter esse cuidado, né, na avaliação do paciente, no dia a dia do paciente, né, que esse paciente busque uma prevenção, que é o controle da pressão adequado, né, que é
identificação de fatores de risco, não é? Como hipertensão, diabetes, tabagismo, não é? Então, um paciente que fuma, ele tem um risco cardiovascular maior, um paciente diabético, ele tem um risco de AVC maior, né? AVC infarto, né? Então, a gente precisa, que é o grande X aí da questão, é a gente identificar esse perfil de risco e atuar de forma precoce para que esse paciente não complique, não é? Mas, e complicando, não é? A gente levar para a urgência, porque há uma janela terapêutica na urgência de em torno de 4 horas, às vezes até 4 horas e meia, para a gente fazer algo chamado trombólise, no caso do AVC isquêmico, né, que é tentar desfazer o trombo, desfazer essa trombose, né? E com resultados assim ou de restauração do fluxo sanguíneo para o cérebro e também de redução de sequela, né? Porque o AVC ele acomete algo em torno de 100 mil pacientes no Brasil por ano, né? Então é algo muito incidente, sabe? E que quando não mata, não é? Ele deixa de fato sequelas. Então são pacientes que depois vão demandar muito do serviço público ou dos convênios ou do particular, né? Mas são pacientes que deixam de trabalhar, que vão precisar de fisioterapia, né? Fono, tantos serviços de readaptação, né? Então, se a gente puder prevenir, é sempre a melhor solução, o melhor tratamento. Doutora, falando sobre esses casos, o que tem chamado bastante atenção é o número crescente de AVCs entre as pessoas jovens. Por que isso tem acontecido frequentemente nesses últimos anos? Olha, é importante a pergunta e é importante a gente esclarecer uma série de coisas, né? Há uma fala, inclusive polêmica, questionável, em relação ao uso de vacinas, em relação a se isso estaria ligado, né, ao uso de vacinas, mas é importante, assim, reforçar a necessidade do uso de vacina, né? Então, vacina de fato salva vida. A gente precisa fazer vacina e está indicada em uma série de doenças, né, exatamente para evitar formas graves. E o que tem acontecido com os pacientes mais jovens também precisa ser assim, muito atrelado a questões como estresse, ansiedade, não é? Estresse e ansiedade hoje, assim, a questão de saúde mental hoje é algo extremamente impactante em toda a classe social, não é? E em toda a faixa etária. Então, a gente tem hoje adolescente ansioso, depressivo, criança com ansiedade, idoso, adulto. Hoje, estresse e ansiedade é fator de risco independente para pico hipertensivo, que é a principal causa de AVC, entende? Então, uso de anabolizantes, uso de tantas substâncias que os jovens também fazem uso para um desempenho melhor, ganho para fins estéticos, não é? E que trazem um risco cardiovascular maior, sabe? Então, às vezes, a gente vê muitas falas e eu entendo que é preciso assim, estudar o indivíduo, né? Ver naquele indivíduo por que a causa do AVC precoce, entende? Mas tem inúmeras causas que são necessárias que a gente investigue antes da gente apontar, né, de forma precoce que foi vacina ou que é uma causa assim, entende? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que de alguns anos para cá a gente tem estudado muito o sono. E a apneia do sono, que é o ronco para quem, né, popularmente falando, e não é nem o barulho que causa, é você parar de respirar à noite, né? Então, isso tem um impacto enorme para a saúde do indivíduo, para pico de pressão, para arritmia à noite, né? E hoje a principal causa de arritmia em paciente jovem é a apneia do sono, né? Então, a apneia do sono, ela causa fibrilação atrial. Recentemente a gente teve um caso de um jovem, rastreamos tudo, evoluiu com quadro de AVC, acordou com dificuldade de fala, acordou com déficit de força, né? E na investigação
a gente viu que o fator de risco dele era a apneia do sono. Ele fez a arritmia de noite e essa arritmia ela predispõe formação de coágulo, que foi a causa, esse coágulo se desprende do coração e vai para o cérebro, né? Então, no caso do jovem, a gente tem que rastrear cigarro, hipertensão, diabetes, estresse como causa de pico hipertensivo, apneia do sono, entende? E algumas cardiopatias congênitas, forame oval patente, é uma causa de rastreio de AVC em jovem. Então, assim, existe, o que é que eu posso dizer? O jovem que evolui com AVC, ele precisa ser investigado, entende? A gente, como qualquer paciente, a gente precisa tentar individualizar, não é que isso é o ideal, né, rastrear tudo, apesar da pressão alta ser a principal causa, existem inúmeras outras causas e a gente precisa, antes de apontar que deve ter sido aquilo, né, ou uma causa assim, a gente precisa realmente aprofundar a investigação, sabe? Doutora, e quais são as dicas de medidas simples que no dia a dia a população pode adotar para prevenir o AVC? Prevenção é sempre, volto a reforçar, né, sempre a melhor conduta, sem dúvida nenhuma, assim, de forma simples, hoje a gente tem as unidades básicas de saúde próximas de casa, nas comunidades, né, onde a gente pode, de forma muito prática, avaliar nível de pressão, né, ter um bom controle de glicose, sabe, controle de pressão, controle de diabetes, controle, cessar tabagismo, é parar de fumar, não é fumar pouco, não é diminuir, é realmente cessar o uso de bebida alcoólica, não é? Hoje a gente tem muito estudo com a questão do álcool, como agente causador de inúmeras doenças, sabe? Então, a redução da ingesta alcoólica, porque também é causa de arritmia, sabe? Se você ronca, ou sua companheira ronca, ou se o senhor identifica, ou a senhora, na sua casa, no seu ambiente, um filho, né, ainda que jovem, que ronque, encaminhe para fazer a investigação, sabe? Porque hoje a gente tem exames que dão esse diagnóstico e a gente consegue tratar de forma muito precisa, né, e romper com certos fatores que são predisponentes para acontecer o AVC. E volto a reforçar, hoje a gente tem uma epidemia de saúde mental, né? Então, é algo que realmente a gente tem visto crescente durante a pandemia e aí pós-pandemia, algo muito impactante. E também estresse e ansiedade hoje são fatores para pico hipertensivo. Então, que a gente precisa tratar para que eu possa controlar de forma eficaz a pressão, né? Então, eu acho que, só para ressaltar a última coisa, obesidade. Né? A obesidade também produz um processo inflamatório, produz aumento de inúmeros fatores inflamatórios que aumentam o risco de trombose, né? Pioram o nível de pressão, nível de glicemia, e hoje a gente trata de forma muito tranquila, né? Eu diria que antes a gente tinha muita limitação do ponto de vista de medicação. Hoje a gente tem uma gama de medicações, além de cirurgia bariátrica, quando há indicação e quando há necessidade, mas hoje a gente tem realmente um suporte, né, com fármacos que inibem apetite, ajudam a perda de peso de forma eficaz e que contribuem com isso para o controle de inúmeros outros fatores de risco, sabe? Então, eu acho que esses são os principais fatores que a gente consegue, de forma muito objetiva, abordar e tratar. Muito bem, doutora Suela, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Grande. Para finalizar, fique à vontade para fazer suas conclusões finais e também deixar uma mensagem para os nossos ouvintes sobre esse Dia Mundial do AVC. Novamente, assim, agradecer pelo convite, pela oportunidade, dizer aos ouvintes do jornal, não é, da Grande Serra, que fiquem atentos, que busquem. Isso tem atendimento pelo SUS, então hoje a gente tem cardiologista pelo SUS, não é? No município, tem na UPAE, temos exames pelo SUS, sabe? Então a gente consegue rastrear
a gente consegue de forma muito objetiva, não é, fazer essa investigação. Procurem, sabe, não fiquem em casa, não é? Se você identifica que está acima do peso, que está fumando, que pode parar de beber, não é? Tem um diabetes que ainda não está bem controlado, então isso a gente consegue buscar para que a gente tenha tanto longevidade, viva mais, não é? Mas que a gente viva com qualidade de vida, porque o AVC, ele causa muitas sequelas, né? Como eu digo, para a gente viver bem, não é? Viver muito e viver bem, a gente precisa fazer a nossa parte, não é? E busque um médico no posto mais próximo, encaminhe para cardiologistas, sabe? Endócrinos, enfim, tem muita gente hoje boa que pode ajudar.